Olá, amigos da Ame Brasil. Olá, amigos do Núcleo. Estamos aqui reunidos para mais um evento, mais uma oportunidade de estudarmos Jesus, seus ensinamentos sobre a ótica da psicologia profunda de Joana de Ângeles. Esse projeto, intitulado Para Viver a Boa Nova, tem o intuito de trazer Jesus para a contemporaneidade a partir das histórias compostas nesse livro Boa Nova, de Humberto de Campos. Uma obra clássica, uma obra muito importante da historiografia espírita. Não faltam estudiosos, não faltam amigos dedicados a esse livro, mas é que hoje daremos um enfoque, traremos perspectivas a partir de Joana de Ângeles. Nosso intuito, a partir da ideia de Jesus como uma representação de uma totalidade espiritual que se realizou em sua relação com as personagens presentes no livro. Então, para além de uma simbologia do Cristo também, uma representação dele ser o arquétipo de realização do Espírito, nós também vamos trabalhar na dialogicidade entre Jesus e as personagens presentes na obra. Então, deixar para os amigos aqui presentes também dar uma boa tarde, uma boa noite, que seja um momento muito especial esse encontro inicial. E para começar, né, Tiago, é um trabalho do Departamento de Psicologia, o Núcleo de Psicologia e Espiritualidade da AMI Brasil, e que somos vários colegas. E hoje, para dar início ao curso, muitos de nós, ou melhor, muitas de nós, estão aqui reunidas, né, como estrelas, a embelezar a tela com o conhecimento, com a sabedoria também, trazendo no Dia das Mulheres, né, que é um dia muito especial, homenageando todas aquelas almas corajosas que vêm na polaridade feminina fazer o seu percurso de elevação, de crescimento e beneficiar o mundo com toques da inteligência e do sentimento que muitas vezes nos escapa ao longo dos séculos históricos, mas que vem aí trazer o seu contributo. Então, marcando esse início, moças, e aí? Deem as boas-vindas ao público que nos aguarda. O gato comeu a língua? Queridos amigos, é uma alegria imensa estarmos iniciando esse projeto. Eu estou dando uma passadinha aqui para desejar um bom início para todos nós nesse estudo tão belo que é falar de Jesus, que é realmente buscar essa aproximação com o Mestre. Então, um bom início a todos nós. Olá a todos, é com muita alegria que estamos aqui hoje para esse novo projeto da AME Brasil. É um projeto muito profundo, onde será unido, né, olhar Jesus sob a ótica da psicologia. Então, é muito, muito bonito e que é uma alegria muito grande. Estamos aqui todas felizes e todos felizes, porque é um momento especial para essa tarefa, uma vez que Humberto de Campos tem uma particularidade, né? Ele foi alguém um repórter, e como um bom repórter, ele dá detalhes muito precisos, inclusive assim da cor da grama, o vento na pele, né? Então eu convido que a gente possa reler a obra, prestando atenção nesses detalhes de sentir a obra, para que a gente possa aprofundá-lo. Então é com muita alegria que estamos aqui. Obrigada. Olá, amigos. Compartilho com as meninas a alegria de estar com vocês e mais ainda trazendo a Boa Nova e unindo Boa Nova com a visão psicológica da mentora. Então, assim como a Adri trouxe, toda essa questão desse detalhamento, desse olhar muito perspicaz e muito fidedigno às parábolas, às vivências de Jesus, nós temos também essa questão do sentimento, do fluir daquela atmosfera que existia no momento em que se deram essas passagens. Então, realmente é uma obra belíssima que nos traz a parte do ânimos e da ânima, no que tudo significa, e que a gente aqui vai tentar traduzir palidamente o que se consegue a partir dessa leitura. Então, é com muita alegria que eu estou aqui com vocês, né? Depois vamos deixar para os meninos trazerem hoje
a sua fala, e o convite também que já leiam, releiam o livro, porque realmente é de uma sensibilidade e de uma profundidade ímpar. Realmente é um projeto que, quando nós começamos a pensar, né, tocou muito assim essa questão da necessidade, né, da gente se aproximar desse Jesus aqui que Humberto de Campos traz de uma forma tão sensível, né, que nos toca nos corações. Jesus vem trazer uma mensagem de bom ânimo, de coragem, de alegria. E eu acho que com os aportes da Joana de Ângeles, né, da gente poder fazer essa interlocução e entender de uma maneira profunda, mas sem perder essa sensibilidade e essa poética que está nesse texto, né? Então, é muito difícil a gente entrar em contato com a Boa Nova e não ser tocado por essa mensagem. E nós falamos sobre isso, né, quando estávamos organizando. Poxa, tem tantos estudos sobre a Boa Nova, mas cada um vai dar uma abordagem, um viés e trazer uma maneira a mais, né, de amplificar e de entender essa mensagem que é tão, tão importante nesse momento que a gente está vivendo. Então, é realmente uma alegria a gente estar aqui entre amigos, né, com o pessoal de casa, começando esse novo projeto e falando de Jesus e Joana. Olá, amigos, boa noite. Realmente a alegria é esfuziante, ela transborda das nossas almas, porque é falar de um projeto muito bonito e sentir essa proximidade, essa intimidade daqueles momentos, das histórias que Humberto de Campos traz, e a gente poder se sentir assim próximo, né, desse nume, dessa luminosidade de Jesus. Realmente é algo assim encantador, fabuloso. E eu fico pensando também a sincronicidade desse tempo. Se naquela época Jesus trouxe a mensagem da Boa Nova, agora também precisamos muito nos aproximar dessa mensagem da Boa Nova, nesse novo tempo que se inaugura. Então, acho que é realmente bastante precioso esse caminho nosso juntos, todos nós juntos, lendo e relendo novamente a obra. É de uma alegria muito grande, como todos nós já falamos, né? E também desejo que tenhamos um caminho lindo, luminoso, encantador, afetuoso, que possamos arrebatarmos-nos todos juntos com essa alegria da Boa Nova. Bem-vindos a todos. Então, né, Tiago, dados os votos iniciais das nossas queridas colegas e também de outros que não estão hoje no encontro inicial, mas estarão, nós teremos encontros mensais, uma vez ao mês, estaremos vendo um dos capítulos desta obra maravilhosa da Boa Nova, que, conforme as colegas estavam falando, na nossa reunião, para definirmos quais eram os novos rumos dessa conexão do nosso núcleo, aqui com o canal do YouTube da AME Brasil. 5 anos depois dos inícios dos trabalhos, onde foram já abordados a fundamentação teórica para coordenadores de estudo em Joana de Ângeles. Depois nós nos aprofundamos nas patologias através da ótica da mentora. Recentemente, o último curso, pudemos abordar um olhar psicológico para a codificação de Kardec, trazendo todos aqueles conceitos de Joana de Ângeles. E agora, então, é o Cristo, a Boa Nova, neste registro de Humberto de Campos, que, conforme nós temos algum conhecimento sobre isso, está descrito nessa obra, em outras, no mundo espiritual, há arquivos ainda mais vastos acerca da história, e por que não também a história do Cristo, com riqueza de detalhes, e como é dito pelo autor, há muitas e muitas almas que se dedicam profundamente, minuciosamente a esse estudo. Isso faz parte da cultura no mundo espiritual elevado, e ele vem nos trazer ali detalhes que muitas vezes escapam aos registros históricos, e até alguns, conforme os livros de Emmanuel, às vezes são até confirmados depois por novas evidências históricas. Então, a grande pergunta é, estamos prontos, meus amigos? Vocês querem ir conosco nessa jornada luminosa, evolutiva, sentimental, no aspecto mais positivo da palavra,
para que nós possamos conhecer mais do Cristo através da ótica de Joana e assim também descobrir quem somos nós. Esse é o convite que nós deixamos. Então vamos iniciar o conteúdo, né, Thiago? As nossas amigas ficam à vontade, depois se vocês quiserem estar com a gente até o final, ou, né, rumar para os compromissos, vamos todos aqui seguir então o nosso estudo. Então, antes eu vou pedir licença, né, nós aqui, vou falar em nome das mulheres, e nós vamos pedir licença, então, para nos retirar e deixar agora com vocês a condução do encontro de hoje, mas vamos estar de coração com vocês. E um grande abraço a quem nos escuta também. Mas elas voltam coordenando os próximos estudos, os próximos capítulos. Tchau, gente. Tchau, gente. Obrigado. Vamos lá, Thiago. Muito bem. Vamos para o nosso primeiro tópico. Vamos. É importante aqui de considerar uma coisa importante para quem está em casa e que às vezes não está habituado ou não conhece em profundidade essa obra. Estes textos do Boa Nova, amigos, não são os únicos textos que Humberto de Campos enviou sobre histórias em que envolve Jesus. Existe uma coletânea de livros dele em que existem histórias esparsas e que foram reunidas também a respeito das passagens de Jesus na sua época, que foram compiladas em um livro editado pela Federação Espírita Brasileira, que chama-se No Roteiro de Jesus. Então, todas as histórias em que não estão no Boa Nova, mas que Humberto de Campos registrou e psicografou pelo Chico Xavier, elas estão aqui. E como disse muito bem o Alexandre, amigos, nós não temos ideia da quantidade também de notícias que existem, histórias a respeito de Jesus que não chegaram a nós. Mas não foi apenas Chico Xavier. Nós temos Amélia Rodrigues, Espírito, que traz psicografia de Divaldo Franco, uma coletânea de livros, né, que tratam de histórias de Jesus e também que é um material rico e importante para as nossas reflexões. E existe um livro pouco conhecido, mas é uma obra fundamental que traz histórias sobre os apóstolos. E a obra é tão importante, amigos, já vou mostrar qual é, em que o prefácio dela, olha isso, o prefácio é uma psicografia de Emmanuel. Vou mostrar para vocês aqui. É o livro intitulado Ave Luz, médium João Nunes Maia, pelo espírito, olha o nome do espírito, Shaolin. Interessante, né? Um nome oriental, mas a psicografia é de Emmanuel. E Emmanuel, ele faz uma reflexão sobre se fossem todas elas as histórias relatadas sobre Jesus, uma a uma, creio que não haveria no mundo livros suficientemente a serem escritos. E essa obra é interessante porque ela vai pegar, por exemplo, vou mostrar para vocês. Tá? Hoje é Boa Nova, mas aqui tem uma dica da minha leitura. Que, por exemplo, ele pega aqui um texto intitulado Ouvir, e ele cita o apóstolo, Mateus. E é interessante que são histórias também. Então, percebo que existem compilações importantíssimas para nós no campo dessa historicidade espiritual de quando Jesus esteve conosco. A pergunta é, por que um olhar psicológico? Por que nos dedicarmos agora, o núcleo da Psicologia e Espiritismo do Brasil, a fazer uma reflexão psicológica a respeito deste livro, na historiografia espírita, que é uma obra tão importante? O primeiro ponto, amigos, é a gente ampliar e enriquecer humildemente, com as nossas sugestões e reflexões, as possibilidades de alcance do texto evangélico. Para além de uma representação de Jesus como uma alma realizada, uma alma integrada em seus conteúdos, ou na nomenclatura espírita, uma alma perfeita, né? Pensar uma alma em plenitude até um grau que conseguimos compreender de perfeição. Nós temos aqui uma simbologia de que temos espíritos encarnados, representados nesses textos, que estão em relação com uma alma já realizada. Então, olha que interessante. Se existem estudiosos, por exemplo, Eduard Edinger se dedicou a se debruçar sobre os evangelhos e construiu
a poética do arquétipo cristão, isto é, a vida do Cristo como uma representação da realização psíquica ou a realização da alma, nós trazemos agora para a discussão como seria para uma alma realizada como Jesus, um self e já realizado, estar em relação espiritual com homens como eu e você, encarnados à época. Homens e mulheres encarnados à época, com suas dores, os seus sonhos, as suas expectativas messiânicas, que é um tema religioso da época. Quando virá o Messias? Quem será o Messias? Tão presente e arraigado à cultura judaica religiosa da época, pessoas com seus desejos, com seus medos, e é nessa interioridade destas almas, que sem dúvida refletem hoje contemporaneamente os mesmos dramas que nós queremos nos debruçar. Como que Jesus se relacionou com essas almas? Como que essa alma consciente, num grau de compreensão que nos escapa a capacidade analítica, como que essa alma, Jesus, olhava, contemplava, se relacionava com essas pessoas, e quase com o movimento psíquico do self com o ego, ele dizia alguma coisa, ele pontuava alguma coisa. Ele tocava essas pessoas em pontos tão sensíveis que muitas despertavam. É em torno dessa história, dessa relação entre uma alma realizada e almas como estas, presentes, sejam os apóstolos, sejam personagens citados nesses capítulos que vamos estudar, é que está, na verdade, amigos, uma simbologia da nossa própria intimidade. Então, historicidade cristã e contemporaneidade do mundo se casam neste momento, por um fator comum, que é a humanidade comum partilhada por nós. Ao então nos debruçarmos sobre essa obra, nós vamos estar nos debruçando sobre uma simbologia da nossa experiência do viver. O que é ter medo? O que é não querer sofrer? Quais são os desafios da fé? Quais são o nosso movimento de desejo de estarmos numa busca pela nossa individuação e ainda estarmos tropeçando? Como é pensar na psique cristã ainda antiga, presente em nós espíritas, que se sentem culpados, que se penitenciam, ainda que a filosofia espírita não sustente esse ideário? É porque nos extratos da nossa historicidade psíquica cristã trazemos ainda essas representações. E essas mesmas representações, amigos, estão no livro. Então, descortinamos extratos analíticos para que a gente possa agora, num contexto psicológico, ver o que a gente pode colher. Que trigo bom é esse que virá dessas nossas reflexões. Se vocês toparem estar com a gente uma vez por mês, a gente vai adorar. E as trocas serão sempre muito bem-vindas. O que você acha, Alexandre? Vale a pena essa jornada? Este é o convite que o Cristo nos fez, né, Tiago? Porque há muitos séculos nós temos aceitado esse convite através da palavra. Mas o vem e segue-me, carrega a tua cruz, sacrifica muitas vezes diante dos favores do mundo, abre mão desses favores a fim de encontrar os caminhos da alma. Eu acho que tem uma resposta, não só o nosso convite aqui das lives, né, meus amigos, uma resposta ao Cristo, que nós, como humanidade, talvez ainda não tenhamos sabido dar. Porque Joana de Ângeles vai nos trazer no livro Jesus e Atualidade, e Jesus e o Evangelho, à luz da psicologia profunda, a noção de que nós ainda não compreendemos o Cristo. É a mesma coisa que o cachorro querer compreender o sol, no sentido de que a nossa psique consegue sentir o calor da sua alma, dos seus ensinamentos, mas ainda não compreende na sua totalidade. E é por isso que vale a pena que nós possamos observar este sol e senti-lo em nós. Talvez a palavra, Tiago, que me vem à mente nesse momento é a perplexidade. Quantas vezes, quantas almas estavam transitando nas suas vidas odiernas na época do Cristo, gozando, matando, buscando os seus interesses momentâneos, como todos nós vivemos as nossas vidas. Às vezes atribulados com seus dramas e com as suas questões, e de repente cruzavam pelo Galileu, e ali tinha algo diferente. Ali tinha algo de especial. Na sua psicosfera, na sua palavra sensível, no seu olhar profundo, que de alguma forma acalmava as feras humanas
e colocavam o ser em reflexão. Claro que alguns revoltaram-se diante daquela proposta que era muito confrontativa à sombra que carregava. Mas é dito, pelo menos pelos espíritos, né, e eu acredito, né, que ninguém passava incólume ao seu olhar e à sua presença. Então, meus amigos, a gente começa entendendo que usar os conhecimentos da série psicológica de Joana de Angelis para ler o livro de Humberto de Campos, o cronista Humberto de Campos, da Academia Brasileira de Letras, que ao desencarnar vem então como Humberto de Campos e depois assinando como Irmão X, vem a mediunidade de Chico Xavier trazer inúmeros livros belíssimos, sendo este aqui então o Boa Nova. Humberto de Campos vai nos defrontar com isso que o Tiago está falando. Diálogos, interações, ao gosto da palavra de Humberto de Campos, ao seu jeito cronista de escrever, ao sabor, então, de um jeito que era muito comum no início do século XX, na primeira metade do século XX, com muita qualidade, tentar captar aquilo que os espíritos compreendem desses diálogos, porque o Cristo, sendo modelo e guia da humanidade, conforme os espíritos responderam a Kardec, nós já falamos isso em muitas lives, né? Que ele carrega tudo que é humano. Tudo que nós temos está no Cristo. Porém, no seu nível mais elevado, mais elaborado, tudo que para nós ainda é confusão, as mesmas temáticas humanas existem ali, porém já afinadas, mais elaboradas, porque o verdadeiro conhecimento, conforme a pedagogia e a psicologia vem nos trazer, ele se dá muito mais do que através da teoria e das palavras, que embora tenham sua importância, é na experiência, conforme nós vemos os pequenos no lar, que ouvem palavras dos pais, mas ficam muito mais atentos, mesmo que inconscientemente, a como os pais vivem, dialogam, sentem, representam o mundo e respondem aos desafios da vida. Então o Cristo, ele está aqui como modelo e guia da humanidade, justamente, né, Tiago, fazendo um ponto que já está nos nossos cursos anteriores aqui no Brasil, vale a pena dar uma olhada, mas vamos resgatar aqui rapidamente, como aquilo que Joana vem nos trazer, que seria a representação do self, que é um termo junguiano da psicologia profunda. Self quer dizer o eu total, a totalidade do nosso ser. Que o self é muito mais do que o eu que está aqui, com essa roupicha, na idade que nós temos, com a nossa história aqui pessoal. O self é o espírito na sua totalidade, segundo Joana de Angelis. Ou seja, é o espírito puro que, por enquanto, mais dorme em nós do que já é a realidade. Mas, então, é o centro das forças criativas do ser. É o centro desenvolvedor da psique. É realmente aquilo que nos leva a sairmos de uma humanidade primitiva, na época das cavernas, e ir desenvolvendo cultura, desenvolvendo civilização, ir se aprimorando. Então é como se fosse um instinto da alma de aprimoramento, o instinto do ser total dentro de nós. E Jesus, o Cristo, ele representa o self na psicologia profunda. Por quê? Nós vemos não apenas em Joana, mas o próprio Jung, como nós lemos aqui no livro Aion, que é estudo sobre a psicologia do si mesmo. Si mesmo quer dizer o self, né? Esse conceito, né? Esse eu total, esse caminho, essa força desenvolvedora da psique, né? Jung vai ver que há muitas pessoas e personagens históricos que de alguma forma simbolizaram aspectos do self. Então Chopin, por exemplo, traz o aspecto musical, Darwin traz o aspecto científico, vamos ver em Gandhi o aspecto humanitário, o aspecto de alma, Aristóteles, Platão, o aspecto filosófico. Então, todos nós, de alguma forma, na nossa experiência pessoal, temos aspectos do self. Mas há aqueles símbolos mais elaborados, e Jung vai nos dizer que não há personagem histórico dentro do seu conhecimento que simbolize mais o self do que o Cristo. Ao ponto dele afirmar que já nós não sabemos, como ele diz aqui, né? Que já nós não sabemos se é o si mesmo, o self, um símbolo do Cristo, ou o Cristo é um símbolo do self, né? Tamanha essa aproximação, porque o Cristo, ele era aquele que integrava a sombra humana. Era aquele que olhava o ser na sua totalidade, vendo luz e sombra dentro do indivíduo, ânimos e ânima, masculino e feminino, vendo sujeito temporal e sujeito espiritual, vendo ali
o santo e o demônio dentro de cada pessoa em particular, e buscava entender a pessoa como um todo, para além da sua classe social. Então, ele também representou o símbolo do homem total, ele em si era um homem total, ou seja, o que é um homem total, né? Não é um super-homem, não é uma divindade fantasiosa, ou como os heróis de hoje em dia, né? Os heróis são antigos, mas nós temos os super-heróis de hoje em dia, não é? Mas o homem total no sentido que tem amplos aspectos, toda uma gama de características que procuram se equilibrar. Isso é psicologia profunda, meus amigos. Isso é psicologia profunda. Muito bom, Alexandre. Nós não podemos perder esse foco na perspectiva tanto da psicologia profunda, amigos, quanto da representação do que a literatura espírita nos traz. Quanto mais vamos nos conhecendo, e é muito bom essa ideia, nós não somos apenas seres psíquicos, amigos. Tá? Joana de Anjos diz que, para além de sermos seres psíquicos, somos também seres biosociais. Ela integra, então, essa unidade da corporeidade quando encarnados e integra também a dimensão experiencial da relação. Se pegarmos a imagem de Jesus na historiografia, vemos um espírito que está constantemente se deslocando pelas terras da Palestina em contato com outras almas. Essa ideia de movimento, ela tanto é uma simbologia do movimento psíquico, que nós estamos em constante movimento psíquico, mas também de um movimento experiencial com a vida. Ao pensarmos, então, né, para vivermos a Boa Nova, nós necessariamente precisamos estar em movimento. Nós temos que estar em relação. Então, para vivermos essa mensagem, ela transcende uma dimensão intelectiva de aquisição de conhecimento, o acúmulo, né, de conhecimento. Ela se traduz numa ideia de algo que alcança esse processo que nós chamamos de um amadurecimento psicológico, de uma maturação emocional, de uma ampliação de consciência gradual, que, em última instância, é esse alinhamento desse ego transitório de cada encarnação, que vai, né, aprendendo a se relacionar com essa totalidade, cujas dimensões mais transcendentes ainda desconhece, mas que dimensões em valores, em compreensão, em possibilidades de alcance do espírito que estão representadas em quem? Nele, no amigo, Jesus. Então, se Jesus é uma simbologia do processo da individuação, a sua própria vida, ao viver a Boa Nova em si próprio em relação com o mundo, mostra essa simbologia. Para citar alguns desses aspectos desse vínculo psíquico, representado em Jesus como um arquétipo representativo do self, pensemos assim: Jesus, quando nasce, na psicologia profunda, é visto como o surgimento do self, na consciência. Né? Então, esse simbolismo do surgimento de algo novo e transcendente, para além disso, do ordinário do ego, isso que está ao para além, esse devir espiritual é o self, é o nascimento. E Jesus está no seu nascimento mostrando sua representação. Quando pensamos, por exemplo, no batismo, famosa, teremos um estudo sobre isso, o encontro de Jesus com João Batista, mas o batismo de Jesus no Rio Jordão é essa consagração do ego que começa a estar, de fato, dirigido para as perspectivas mais profundas do espírito do céu. Então, essa conexão mostra esse batismo, que é o começo dessa jornada. Segundo, temos uma representação simbólica, psicológica, de transformações psíquicas, que são as tentações do deserto de Jesus, que são, por excelência, o confronto dele com a sombra. O confronto nosso psíquico com a sombra. Então, essa interpretação do confronto com a sombra são todos esses processos de descobertas em nós daquilo que nós não gostamos, daquilo que a gente desconhece, e que Joana de Ângeles tem feito isso desde a época em que ela escreveu a primeira obra, Jesus e a Atualidade. Ela diz ao final do prefácio: temos que tirar Jesus da cruz. Olha que interessante. Porque é uma representação de como nós colocamos um lugar do sofrimento como o lance último, ou um momento em que psicologicamente nos entregamos vivencialmente. Ela fala que não. Esse momento da cruz, ele na verdade é parte de um processo.
A crucificação, amigos, psiquicamente, é a ideia da morte do ego, mas a morte que numa simbologia das transformações necessárias em que rigidezes, preconceitos, falta de compreensão da própria realidade vão sendo transformadas e levando a essa unificação com essa totalidade. E a ideia da transcendência representada em Jesus é sua ascensão. Ao ascender aos céus, nós temos uma simbologia da integração final do ego e do self, o que nós demoraremos ainda muitas encarnações para chegar nesse estágio psicológico. Mas temos que começar. Então percebam que a ideia dos evangelhos, a mensagem da Boa Nova, traduzida no contato de Jesus em suas palavras, seus ensinamentos, seus atos junto a nós, eles são um mapa da individuação. Eles representam caminhos, rotas, nesta cartografia da alma que Jesus aponta. Siga por aqui. Pense nessas questões. Para que esses processos de transformações psíquicas, desde o nascimento do self, compreendemos que somos espíritos. Olha que interessante. Compreendemos que somos espíritos. E conhecemos o nascimento do self. Sou alma. Uma alma imortal. E a aplicação prática desses processos. Nosso exercício, então, ao voltarmos das histórias, né, dos capítulos escolhidos, não é apenas um mergulho historiográfico, é um mergulho também de uma transposição de eventos psicológicos das personagens dentro de si, e a conduta, e a atitude, a palavra generosa, cuidadosa, de alerta de Jesus, como um self nos apontar. Perceba os caminhos que vocês escolhem. Então, é tudo muito próximo de uma realidade hoje tão humana que nós temos em nossas vidas. Para isso, podemos começar falando, né, Alexandre, o que você acha desse começo da obra em que o querido Humberto de Campos vai nos falar por que estou trazendo essas notícias, por que estou trazendo essa boa nova para vocês. Esse início, ele é muito marcante, principalmente de aspectos, né, Thiago, que tu trouxe aí, de que, primeiro, ele simboliza caminhos da individuação, as fases da vida de Jesus, o confronto no deserto, a crucificação. Jung traz muito isso, né, de que ele representa aspectos de sacrifícios que nós vamos ter que fazer, a nossa lida no deserto das nossas almas. Todos esses movimentos, eles são psicologicamente observáveis com muito êxito, né? E Humberto de Campos, ele vem, então, naquela alegria, logo no início, no primeiro capítulo, né, na introdução, melhor falando, nos trazer, primeiro, a transformação dele, né? Porque, para quem conhecia ele como cronista, não conhecia este cristão a este nível, né? Em que ele diz que até, quando estava encarnado, ouviu de amigos evangélicos aquela noção de que o Cristo é a rocha dos tempos, né, que sobrevive a tudo, e ele teria dado uma risadinha, e depois ele percebe no mundo espiritual que não, é isso mesmo. Ele vem, então, querer sorver esta rocha, ele vem, de alguma forma, querer se dedicar a esta grande mensagem, realmente transformado na sua concepção espiritual, trazendo essas tradições que estão ali presentes na Boa Nova. E vamos resgatar aqui até a noção da palavra Boa Nova, né? Essa alegria que surge, este novo tempo, esta nova etapa da evolução do psiquismo. Há pouco tu falou do psicólogo o Edward Edinger, né? O Edinger, ele bebe muito na água de alguns estudos de Jung, justamente como esse, o próprio Aion, né? E que nós vamos entrar em contato com um aspecto muito interessante. Primeiro é da evolução do psiquismo. Que evolução do psiquismo é essa? De um aspecto mais bruto para outro mais elaborado. E o Cristo é a divisória. É a divisória de um pensamento primitivo, pré-mágico, e também mágico, lá das mitologias antigas, que está muito numa concepção de um Deus punitivo, de um Deus vingativo, que nós mais temíamos do que amávamos, né? Nós adorávamos Deus, mas por temor, ou seja, numa psicologia bem infantilizada, né? Para então iniciar uma nova concepção de um Deus de amor. Então é um novo status psíquico da humanidade, conforme Jung traz. Por que o Cristo inaugura esse novo status psíquico? Aí nós vamos para um conceito da psicologia profunda chamada emergência arquetípica. O que quer dizer emergência arquetípica?
Existem, meus amigos, na nossa alma, a nível inconsciente, recursos 1000 que nós nem sabemos que existe. É a mesma coisa que nós queremos falar com os antecessores do Homo sapiens sapiens e dizer para eles que um dia a humanidade vai escrever, que a humanidade vai ler, vai desenvolver computadores, satélites, vai ser dotado de musicalidade, enquanto aquele ser bruto que parece mais um animalzinho, se ouvir a gente falar daquilo não vai nem entender, vai querer enfiar uma lança na nossa barriga, né? Feito de pedra lascada, ainda antes da pedra polida, não é? Então ele não tem ainda essa concepção, mas aquilo dorme nele em germe, as capacidades que depois foram sendo vividas no destino e no futuro da civilização. Então quer dizer que a nós agora conversando, há outras possibilidades espirituais humanas que ainda não vieram à tona. Quando elas surgem na cultura, na humanidade, através de novos conceitos, novas possibilidades e novas experiências humanas, nós podemos dizer que o arquétipo que quer se realizar, o que é arquétipo? É a categoria da experiência humana, segundo Jung, né? É uma categoria de experiência humana que ele quer. Nós temos aí um tropismo da alma, um instinto da alma para a realização dessas forças humanas. Em algum momento vai ser propício que isso venha à humanidade. Então a encarnação do Cristo era também uma atualização do arquétipo, era um novo conceito, a boa nova, o evangelion, né, que é a boa nova, uma nova concepção, uma nova humanidade que, segundo a psicologia profunda e também Joana de Ângeles, nós ainda não decodificamos e não experienciamos de todo. Nós ainda estamos tentando digerir a boa nova. Segundo o próprio Jung, nesse livro, ele vai falando de uma nova etapa da humanidade que viria a partir da transição planetária, embora ele não fale dessa palavra. Eu suspeito que Jung leu Kardec. Coisas que tem na Gênese, justamente falando que após a fase do Cristo, nós teríamos a fase do Espírito, que é o que o Cristo trouxe, vai ser vivenciado. Mas aí já é um outro status da capacidade humana de compreensão. Já é uma nova concepção que é capaz de unir polaridades, como ciência e religiosidade, e como Kardec o faz, não é? Então, assim como nós temos a Boa Nova, nós temos também uma nova fase que hoje está se apresentando no nosso horizonte. Então, Tiago, realmente assim essa introdução, Humberto de Campos, ele vem nessa alegria de querer dividir conosco esses conhecimentos ali presentes, né? Há uns 25 anos, amigos, eu trabalhava num grupo mediúnico e eu tinha um colega que era ele adorava ler, ele lia muito. E lia entrevistas com o Chico, na época a internet não era tão ampla quanto hoje, que me disse assim, que houve um momento em que Humberto de Campos deixou de aparecer com frequência para Chico. E quando o Chico teve a oportunidade de reencontrá-lo, o Chico perguntou, mas onde é que você está? O que houve que você deu uma sumida? E ele disse, eu também preciso estudar. Eu também preciso... Já escrevi muito, agora eu preciso estudar. E é interessante que no prefácio do texto desse Boa Nova, ele fala sobre isso. Ele diz assim, que aquele antigo conselheiro da Academia Brasileira de Letras passa agora a versar páginas novas, sem dúvida inspirado por esses ensinamentos novos. E ele diz, são emoções novas que vieram por meio da dor, que ele chama de lâmpada maravilhosa, como um processo, né, um aguilhão que faz a alma dar-se conta, ou cair em si. E ele diz, e me fazia descobrir o país de minha alma. Olha como isso é bonito. É essa dimensão nova de possibilidades, como disse muito bem o Alexandre, né? Possibilidades arquetípicas a serem tocadas e sensibilizadas. Aqui é muito importante, pegando as reflexões da psicologia analítica, amigos. Nós, cristãos da cultura ocidental, temos Jesus como essa representação do self, essa simbologia do self. Não é a única. É isso que é importante ser colocado. Porque isso faz que a gente pense que na árvore dos ramos das possibilidades de boas novas, várias culturas encontrarão seus caminhos respectivos. E com todo o carinho e respeito que temos a essas religiosidades, caminhos de espiritualidade,
nós temos em Jesus uma representação do nosso percurso arquetípico, do nosso percurso de individuação. Para vocês perceberem que mesmo Cristo, governador da Terra, sempre esteve atento às necessidades da humanidade, a partir das disposições culturais, sociais, né, de todas as épocas. Voltando, Tiago, querido Beto, pois não, amigo, pois tu não. tá falando aquele aspecto até que o Jung traz também, né? Que o Oriente tem o Buda, tem Krishna, tem uma série de outros símbolos que realmente vai tocando a alma e que, claro, Sim, talvez não toque como para nós ocidentais o Cristo o é, né? sim, Embora sim. Jung ele reconheça que o símbolo máximo que ele conhece na sua concepção seria o Uhum. Cristo, e os espíritos também nos trazem, que eram mensageiros do Cristo, esses aí. Eles também refletiam o Cristo dentro deles, né? Perfeito, amigo, muito bem. Porque aqui, amigos, nós estamos trabalhando uma figura histórica como Jesus, ou como Krishna, ou como Buda, mas estão representações também de processos da transformação psíquica. Então, aquele indivíduo que a seu tempo, como fala João de Ângeles, nunca haverá uma época como aquela. Porque, amigos, as pessoas estavam na presença de um espírito realizado. Era o governador da Terra, presente, né? Materializado, carne. Então, vocês imaginam que não era estar com esse espírito. Isso não vai se repetir, porque, né? Mas o que é interessante é que quando nós pensamos psicologicamente, todos esses espíritos, quando vieram como missionários, a convite de Jesus, eles traziam em suas mensagens representações desse processo interior nosso de transformação. É isso que é interessante. Numa linguagem literária, religiosa, eles traziam o quê? Elucidações desse percurso de realização do espírito. Em algum momento, na sua trajetória espiritual, Humberto de Campos deve ter sido convidado. Humberto, vamos estudar um pouquinho. E ele foi. E o que ele descobriu? Jesus? Acho que não, descobriu a si mesmo. Por Jesus, ele descobre a si mesmo. E o texto começa dessa forma. Agora, amigos, estou escrevendo, tá? Não para estar agradando as pessoas, porque é o que ele fazia. Quanto não são, amigos, escritores intelectuais vivos no mundo que às vezes escrevem ao sabor do que os tempos demandam, do que as pessoas querem ouvir. Linguista Noam Chomsky, nos anos 70, em um texto chamado A Responsabilidade dos Intelectuais, durante a Guerra do Vietnã, disse uma coisa muito forte, disse assim, o papel do intelectual é falar a verdade e expor as mentiras. Se pensarmos uma representação do que Humberto está fazendo aqui, está dizendo, amigos, eu vou escrever porque eu quero ser proveitoso. Eu Ele quero fala que o que escrever com vocês leiam proveito, né? Não só para ficar bonitinho. exato. Uhum. Pode falar, amigo. Não? Segue? Não? Tá. Então perceba que a intencionalidade não é para o ego. Olha que interessante. Ele não está escrevendo para os nossos egos, amigos. Ele está escrevendo para a alma, da alma dele para a nossa alma. Pode gerar desconforto, pode gerar espanto, pode gerar maravilhamento, pode despertar apaixonamento, pode. Mas a intenção dele qual é? Eu desejo conectar vocês pela minha habilidade na escrita, que vocês conheçam esse espírito. Que vocês conheçam as histórias deste espírito que viveu na Terra. Então, a ideia de ser proveitoso me conecta com a ideia, eu quero contatar o self, eu quero que vocês entrem em contato com a alma de vocês por meio das histórias. E o que é bonito é que no prefácio, ele diz que lá no mundo espiritual, ele não vem apenas histórias de Jesus. Ele fala assim, existem muitas pessoas, muitas almas anônimas que ninguém sabe, mas que possuem feitos históricos e abençoados, feitos heróicos de vidas dedicadas e que ninguém sabe quem são. E nós estudamos essas histórias. Nós nos debruçamos sobre as práticas dessas pessoas desconhecidas do mundo, que não estão na historiografia oficial do mundo, mas são histórias vivas da individuação. Histórias de amor, de sacrifício, de coragem, de luta pela verdade. E ele fala, todas elas são símbolos profundos desse processo que nós chamamos de realização do espírito. Para essa agora a obra, ele escolhe Jesus e aqueles com que ele se relacionou.
Pensemos, amigos, que às vezes as nossas histórias, nós somos muito pequenos, mas imagine que muitas histórias, às vezes atos dentro de casa, um gesto de cuidado, de amorosidade, um sacrifício por um desconhecido. Nós não sabemos, às vezes, amigos, que se um gesto de amor que nós fazemos parece muito singelo, de matar a fome de alguém, ou de ampararmos alguém em algum lugar, um transeunte na rua. Às vezes isso tem um efeito profundo naquela alma e é transformador, porque é uma conexão de alma por amor. E aí, Alexandre, o que você acha? Por isso que ele diz, né, nenhuma delas, dessas histórias conhecidas ou desconhecidas, nenhuma delas é símbolo superficial. O mestre e seus continuadores palpitam nos corações estudiosos e sinceros. Então, estudar a experiência humana, né, do Cristo, das pessoas que tiveram à volta, assim como bem que nem tu falou, né, Tiago, nós acabamos inconscientemente estudando as pessoas à nossa volta, os atos singelos. Então, por isso que Gandhi trazia que cada vez que cai uma alma humana, a humanidade cai junto. E cada vez que se eleva, a humanidade se eleva junto. Isso é muito importante, meus amigos. Talvez nós espíritas não compreendamos o quanto ser espírita é uma responsabilidade de um chamado, e não uma condição como se fosse uma estrela, uma condecoração, né, como um título ganho. Nós não ganhamos ainda. Nós não ganhamos o título, nós temos a responsabilidade de buscar aprender e exemplificar o que estamos aprendendo, porque o espírita precisa olhar qualquer ser além da matéria, além da carne. Isso quer dizer até o ser mais vil. Como há pessoas que nós discordamos, e que bom, né? Porque quem concorda com todo mundo é porque é ingênuo, né? Mas nós discordamos com ódio. Nós precisamos do ódio para nos diferenciar. A gente não consegue se diferenciar sem odiar, sem se deixar tocar pelo aspecto terrível do nosso ser, né? A gente não consegue fazer uma oração para o inimigo. A gente não consegue desejar, poxa, principalmente falando em política, né? Poxa, tem uma pessoa que eu discordo totalmente daquele líder ou daquele outro, não importa quem seja, mas que aquela alma se realize, né? O que será que aquela alma que eu julgo estar perdida no meu ponto de vista, pode nem estar, né? Mas que eu julgo estar perdida no meu ponto de vista, que tipo de alegria, de tesouro e de felicidade ele pode estar ali do seu jeito, talvez atrapalhado, talvez corrupto, talvez destruidor, talvez assassino, fazendo, mas por que ele está perdido naquela ilusão? Por que esse irmão, que um dia será um espírito de luz? Vocês já pensaram nisso, meus amigos? Que qualquer ser das trevas um dia será um espírito de luz? Isso se chama lei de Deus. Segundo, nós compreendemos nos escritos de Kardec que todo espírito está destinado à evolução. Quer isso leve mais tempo ou menos tempo, porque isso tem a ver com o seu mérito, tem a ver com a sua trajetória, com o uso do seu livre-arbítrio, mas como isso é uma diretriz inconsciente, meus amigos. E essa diretriz inconsciente que nós vamos estudar aqui, né, Tiago? Tocando então, né, no primeiro capítulo, fazendo essa passagem, né, Tiago, se me permite, a gente começar a entrar realmente nesse momento histórico que o Cristo se apresenta. No capítulo Boa Nova, nós vamos ter uma aula de psicologia inconsciente, psicologia do inconsciente. No Espiritismo, nós temos um termo para o conjunto de vibrações, de ideias, de valores que compõem a atmosfera à nossa volta, inclusive colocando dentro dessa conta a presença de nós encarnados e desencarnados. Você sabe o nome? A esfera psíquica, ou também chamada de psicosfera. O clima espiritual que está à nossa volta, em determinado tempo histórico, pode ser a psicosfera do nosso lar, da nossa casa, do nosso bairro, e a psicosfera do planeta em determinado momento evolutivo. Essa psicosfera compõe, então, tudo que vivem as almas que estamos aqui. Mas não só as almas que estamos aqui, entre aspas, tá, meus amigos, encarceradas numa experiência humana ainda muito sofrida, no mundo de provas e expiações, aonde a selvageria ainda está dentro de nós. Talvez nós estejamos mais polidos, mais educados pela cultura e pela evolução dos séculos, né, e dos milênios, mas ainda nós temos um potencial destrutivo muito grande. Não é que se fala agora, né, em Terceira Guerra Mundial,
né, se estamos à beira de uma, ou se já estamos vivendo, ainda não sabemos, vejamos que a fera ainda se encontra dentro de nós, apesar da tecnologia, apesar da polidez da palavra, dos gestos e dos costumes, não é? Então tudo isso está na nossa psicosfera, essa luz e sombra. Mas há também na nossa psicosfera a presença dos espíritos superiores que vêm para cá como evoluidores da humanidade. Conforme os espíritos trazem a Kardec, todo contributo elevado da civilização, da cultura, da religião, das artes, da música, do que for, qualquer experiência humana elevada, ela encontra a sua preparação no mundo espiritual. Isso quer dizer que nós, na nossa dificuldade, treinamos no mundo espiritual para fazer o que hoje nós fazemos aqui. Nós treinamos e nós nos associamos aos espíritos que são os senhores da humanidade, que são aqueles realmente os tutores, sendo Cristo, como o Tiago falou, né? O governador planetário, o príncipe do nosso planeta, o príncipe da paz, o responsável pela evolução humana no planeta. Mas nós sabemos que não é um planeta ainda não é um planeta feliz, ainda não é um planeta de espíritos esclarecidos, mas de espíritos ainda, nesse momento, endividados. Então é um hospital-escola, o nosso planeta, que nos aferra, que nos prende à crosta, que nos prende à lei da gravidade, para que aqui a gente possa preparar as nossas capacidades para um salto maior. Mas esse preparo não é um preparo caótico, não é desorganizado. Existe uma organização espiritual que precede os passos da civilização. Antes de existir o Império Romano, meus amigos, como nos traz Emmanuel, né, Tiago, no livro A Caminho da Luz, houve um plano espiritual para que aqueles povos se reunissem sob aquele império, embora ele fosse violento, embora ele fosse injusto, com todas as sombras que nós humanos, de alguma forma, afetamos o projeto da espiritualidade, mas havia um projeto para que ali gotas de desenvolvimento ocorressem, como o monoteísmo entre os hebreus, como a espiritualidade egípcia, como os conhecimentos da filosofia e do pensamento já na antiguidade, como há também as gotas de luz que aos poucos vão tendo no renascimento, das artes, da poesia, também do conhecimento da racionalidade, das leis do iluminismo, como também vão trazendo toda uma série de outros pensamentos, como o boom tecnológico e científico, a partir da segunda revolução industrial, principalmente, no século XIX, e até mesmo a inteligência artificial na atualidade, tudo isso já teve uma prévia na espiritualidade, não como quem adianta uma vivência que nós é que vamos ter que experimentar. Não adianta os espíritos superiores prepararem um currículo para nós e eles simplesmente desenvolverem a humanidade. Eles preparam o currículo, como eu disse, mas é nós que vamos utilizar para o bem ou para o mal esses empurrões que a espiritualidade vem nos trazer, não é? E ali nós encontramos o primeiro capítulo, a psicosfera do Cristo, falando que naquele momento todo aquele povo, como a Judéia que estava sob o guante do Império Romano, passa por um momento um pouco diferenciado, pois era o período de Otaviano Augusto, também conhecido como a Era de Augusto, ou século de Augusto, que os historiadores viram como o ápice do desenvolvimento da civilização romana, um período de paz, entre mil aspas, né, Tiago, pois era um período muito violento, mas era mais ou menos controlado os locais, os domínios do Império Romano, que se estendia do norte da África, do oeste europeu a uma parte do leste europeu, ia para a região que hoje é a Turquia, se expandia, conectando muitos povos de muitas culturas, de pensamentos diferentes. E Humberto de Campos nos diz o seguinte: os historiadores não conectaram, não contataram com a ideia de que a Pax Romana, a paz romana, a Era de Augusto, que foi uma época também de muito desenvolvimento filosófico, intelectual, artístico, jurídico, era, na verdade, um momento que a humanidade estava mergulhada numa nova psicosfera, na onda espiritual do Cristo. Ele tem alguns termos que eu achei bem interessante que ele coloca, né? Era a aproximação da esfera do Cristo. O ascendente místico da Era de Augusto, na verdade, já mostrava que corações, então, se tornavam mais pacificados. E olha, pessoal, tinha muita agressividade naquela época, né? A gente vê a crucificação do Cristo. O ser humano era extremamente violento. Ainda assim,
ainda assim, passou por um período de maior estabilidade, que foi até o ano 180 de Marco Aurélio, né? E nós vemos que com o fim da era de Augusto, lá, com o fim de Marco Aurélio, se dá um banho de sangue, né? Nós temos ali que os círculos romanos, inclusive, que já se encontravam naquele período de perseguição aos cristãos, isso volta a acelerar a partir daquele momento. É um período também que a expansão do Império Romano, ela dá uma diminuída na sua velocidade. Claro que há expansão também, há muitos aspectos de conquistas nesse momento, mas não com a mesma selvageria de Júlio César, do período anterior, e do período posterior, que também vão ter as invasões bárbaras e toda uma série de aspectos caóticos. Então nós temos aí o conceito da psicosfera, meus amigos. É importante trazer isso, porque a gente se encontra numa transição planetária, em que a psicosfera já está presente, né, Tiago? Muitos colaboradores do Cristo, e ao mesmo tempo uma selvageria que vem da humanidade reagindo a esta luz maior, e que nós estaríamos no momento que a sombra aparece mais, mas é porque a psicosfera está aumentando a vibração. Então era um momento de uma revolução, de uma transformação. Era a transição de um Aion, de uma grande era, era então o início do período da Boa Nova. Estou falando muito, Thiago, vai me interrompendo, vamos trazendo e escutando se o público tem pergunta, né? Estou achando esse pessoal muito quietinho, né? E está falando em psicosfera, eles acham que a telepatia aqui funciona. Não funciona nada, meus amigos. Vocês escrevem aí bem bonitinho, tá? Para a gente saber também a opinião e as perguntas de vocês. Muito bom o que tu traz, sabe, Alexandre? Porque muitas vezes nós pegamos uma obra de Humberto de Campos, em que ele trata sobre história. Ele não está preocupado, amigos, em fazer um desenvolvimento historiográfico profundo. Ele traz tintas mais gerais sobre um tempo, na chegada do Cristo, porque nessa mesma época do Cristo, amigos, uma coisa interessante, olha que interessante. Existe um historiador muito importante sobre Roma, o Império Romano, que é Pierre Grimald. Pierre Grimald é uma pessoa importantíssima para que a gente possa ler, para conhecer o que foi a civilização romana, o Império Romano, e tem um livro dele que é chamado O Século de Augusto, em que ele aborda criticamente o que foi essa Pax Romana, o que foi essa paz romana. E ele trata isso dizendo que, na verdade, isso que Humberto de Campos está nos escrevendo de um período de estabilidade e prosperidade era dentro do Império Romano. Tá? A gente precisa contextualizar isso para que a gente não pense que, na verdade, a extensão aonde chegava o Império foi tomada por essa psicosfera e politicamente, economicamente, socialmente, houve uma revolução. Não, não é bem por aí. O que Pierre Grimald, que vem trazer reflexões para nós, apenas como acréscimos para nós compreendermos a complexidade do momento que Jesus retorna. Ele fala que, na verdade, essa fase interna que ele conseguiu politicamente no Império Romano foi muito importante. Vocês conseguem imaginar, amigos, um país como o Brasil, e nos diversos estados que compõem a nossa nação, existirem grupos e mais grupos em constantes guerras civis, de fato, guerras civis para tomadas de poder, fragmentação de poderes, e Augusto chega e consegue organizar isso. Olha que interessante. Outro ponto é que essa organização que ele conseguiu à época foi uma vitória dele e dos seus aliados, do ponto de vista das necessidades do Império Romano. Entretanto, amigos, essa paz que ele conquista não se estendia para os povos fora das fronteiras do Império. O expansionismo continuou durante o governo dele. E aquilo é a seguinte história: você vai obedecer ou vão precisar agir com força, com violência? Era uma paz imposta, uma paz armada, né, violenta, né? Paz Ainda assim, armada. era o tipo de paz que politicamente foi possível na época, né, meus amigos? Não vamos achar que aqueles romanos, ou os povos conquistados, nós, naquela época, éramos uma coisa muito bonitinha, não, né? Tinha, às vezes, o brilho de um conhecimento, da filosofia, da jurisdição, vários aspectos, mas existia ainda essa selvageria, essa ordem violenta que Roma representou, né? É um arquétipo, um dos aspectos humanos, que é uma ordem, mas é uma ordem ainda muito violenta, né?
Então é isso, a gente está ampliando aqui umas reflexões historiográficas para mostrar que é a complexidade da vida, na vida humana, do ponto de vista das instituições, né? E é interessante que essa manutenção pela força, ela vai, a seu tempo, amigos, ter repercussões futuras em relação a como, inclusive, povos da região da Palestina, o povo judeu vai reagir a isso, né? No sentido de uma não obediência a esses interesses imperiais. Mas, ao mesmo tempo, quando falamos, então, amigos, nós não conseguimos imaginar, porque o que é o Espírito de Jesus, não ainda entre nós, fisicamente, o que é o alcance psíquico e fluídico de uma alma nessa grandeza. Eu lembro dois episódios interessantes. Tem uma história que o Chico narra, em que um senhor chegou. Ele estava na região da Casa Espírita do Chico Xavier, que eu acho que ele era um funcionário de uma empresa de energia, e ele começou a ter uma dor de cabeça desde cedo, e aquilo não passava, e ele tinha tido uns problemas em casa, e ele entrou na Casa Espírita e ficou sentado lá, não sabia o que estava acontecendo, ficou sentado. Passou um tempo, veio alguém, chamou, ele tomou um passe, ele tentando entender aquilo, e ele continuava no salão, chamaram ele de novo. E aí, lá pela ação, perguntou, amigo, você está bem? E olha, eu não estava bem, mas eu vi que vocês vieram, fizeram uma coisa aqui comigo e eu estou bem agora. O que aconteceu? Eu tive uma briga muito séria em casa, com a minha esposa desde ontem, hoje estava muito quente na rua também, uma dor de cabeça insuportável. E o Chico falou que no momento do passe, o Dr. Bezerra ia tirando da psique, do corpo dele, fluídico dele, perispírito dele, um fio grosso, escuro, que eram representações fluídicas daquela briga verbal agressiva que ele havia tido com a esposa dele. Então perceba que a atuação do nosso fluido já é capaz de sanar e de cuidar alguém que está lhe recepcionando esse fluido. Um outro episódio que me chama a atenção, e estou trazendo aqui, amigos, do alcance de uma psicosfera da dimensão espiritual do que é possível, né? Chico estava no Pinga Fogo, e ele disse que antes de começar o Pinga Fogo, está numa entrevista dele, ele disse que o coração dele começou a sentir uma intensidade luminosa e uma emoção muito intensa. E ele, mentalmente, Emmanuel, o que é isso? Sabe o que foi respondido a ele? Chico, essa é a vibração de todas as pessoas que estão em casa torcendo pelo seu sucesso no Pinga Fogo. Amigos, vocês vão amplificar isso e pensar nas potências de uma alma na envergadura de Jesus e no sentido do alcance em coletividades? Porque, Alexandre disse uma coisa interessante. Quando nós pensamos em Zeitgeist, o espírito do tempo, o espírito de uma época, nós estamos falando, amigos, de ideários, de ideias, de emoções, de representações da cultura, de imagens que constroem a história humana. E hoje nós, por exemplo, no Brasil, nós temos tanto aspectos conscientes daquilo que compreendemos do que é ser brasileiros, mas também aspectos inconscientes e que nós somos mobilizados inconscientemente. Sem entrar em detalhes, já tivemos esse encontro, mas quando pensamos em complexos culturais, nós estamos falando de um tônus vibratório, de uma dimensão coletiva, e que nós estamos, às vezes, encampando lutas, nos mobilizando emocionalmente, às vezes com uma intensidade, porque é um complexo, e reagindo coletivamente, socialmente, historicamente, a eventos. E é assim que a história se constrói, tanto objetivamente, conscientemente, quanto os aspectos da psique coletiva que são mobilizados. Então veja que a nossa coletividade, ela tem um tônus espiritual. Grupos têm um tônus espiritual. É uma espécie de uma economia espiritual energética. Uma assinatura de alguma espiritual, quase, né? Exato. Uma Então veja assinatura. que sobre isso se aproxima, né? Começa a haver movimentos. Jesus chama várias pessoas, como fala Alberto de Campos, espíritos missionários. Ele chega a narrar. É um período, amigos, muito importante
para a cultura romana. Voltam espíritos grandiosos. Para vocês terem uma ideia, né, essa questão de luz e sombra, esse mesmo império que recebe esses espíritos dessa grandeza e que vão deixar obras imortais no campo vasto da cultura e da arte, é uma mesma cultura que tinha as arenas em que os cristãos eram sacrificados. Quando o Império Romano, a cultura romana, bebe da cultura grega e traz o teatro grego para a cultura romana, percebam a dimensão do que é mudado. Se no teatro grego você tinha representações simbólicas de morte, o Império Romano parte para a literalidade. Ele cria dramatizações em que alguém de fato precisava morrer. Literalmente, amigos, alguém era sacrificado no palco. Quem vocês acham que são sacrificados? Escravos. Veja que a dimensão de valor do outro, na sua dignidade, para nós isso é ultrajante. Para a época, vai ser parte da cultura. Era diversão, né? É, Comiam pipoca, pois não, entre pois não. aspas, né? Vendo as pessoas serem É, abertas ao meio, dando risada ao fugirem das feras, né? As lutas de gladiador. Então, era uma coisa muito séria, tanto esse é que o o cristianismo ele contexto. vingou. Um dos aspectos que faz o cristianismo vingar, claro, além do contributo à qualidade espiritual do cristianismo, a qualidade psicológica dos símbolos que aciona na psique humana, no exemplo do Cristo. Além disso, historicamente, para o povo que ia ao circo se divertir, e era um povo sofrido, e era a política do pão e circo, para que as revoltas não tomassem conta do império, o povo tinha que se divertir com aquela sanguinolência, né? Ver cristãos indo para a arena passava da diversão à perplexidade, porque não era o pessoal que morria correndo, era o pessoal que dava as mãos e rezava pelos agressores e morria cantando. Então diz que as arenas muitas vezes ficavam em silêncio, e quanto mais massacrava-se cristãos, mais os observadores da arena se convertiam ao cristianismo. E isso está nos livros históricos, né? Então tem muitos escritores da antiguidade que trazem esses aspectos, né? Tanto que quando caiu o império, a única coisa que sobreviveu do império é o cristianismo. A única instituição, porque naquele momento já era o cristianismo institucionalizado com a igreja e todos os aspectos, né? Que não vem ao caso aqui a gente discutir se mantiveram bem essa essência do Cristo ou não, porque é a experiência humana do homem encarnado, né? Mas e tu falou uma Alexandre, coisa aí, Thiago, pode falar. sim. Diga. Não, só uma pequena contribuição. Sim. Existem historiadores, né, que aprofundaram essa questão do lugar do poder religioso do Império Romano, e que esse foi um grande problema. Eles não conseguiam impor uma religiosidade oficial para todos, e esse foi um componente dificílimo para eles conseguirem controlar as pessoas, porque junto com a experiência religiosa das pessoas, vinha uma forma de compreender a vida e se relacionar com a vida. Então veja que tem uma dimensão grega, tem uma dimensão judaica, surge uma dimensão cristã, e consigo traz uma ética que era muito diversa, e ela passa, por ser um componente de despertamento de verdades, como você fala, né, uma dimensão arquetípica na representação do Cristo, passa a mobilizar as almas com uma expressão de espiritualidade que eles não conseguiam frear. Então, perceba, tudo que foi feito em termos de perseguição e morte não foi capaz de matar aquilo que, na verdade, embelezava e impulsionava as almas, individual e coletivamente, né? Até porque as outras religiões, na época, calcadas ao pensamento mágico, entravam numa coisa que às vezes a gente faz ainda contemporaneamente, de forma bastante equivocada, né, meus amigos? Nós rezamos em busca de ganhos materiais. E na época, os deuses greco-romanos, não é que a pessoa rezava para todo aquele panteão, às vezes a pessoa era adorador de um ou de outro deus, né? Então, de Júpiter, de Atena, nas vestes, então, desculpa agora, da Diana, né? Que eram as versões romanas dos deuses gregos. Então, às vezes, era uma multiplicidade de Deus, de religiosidade, e cada um rezava para aquele que trazia mais facilidade, muitas das vezes. E o Cristo, ele era a inversão da hierarquia. Então, não importa se tu nasceu imperador.
Tu é uma alma que tu vai te reaver contigo mesmo e com Deus, independente da tua hierarquia social. E o Império Romano ele era baseado na hierarquia, então realmente Roma viu como uma ameaça muito grande e só depois adotou o cristianismo quando realmente no período de Constantino o império já estava indo ladeira abaixo, né? Então se agregou o cristianismo também como uma tentativa de sobrevivência. Mas isso que tu trouxe, Thiago, o Humberto de Campos, ele vai dar uma cutucada aqui que eu achei muito importante. Talvez a gente não tenha se dado conta que isso aqui é uma cutucada, tá? Eu vou começar com o Emmanuel para ir para essa cutucada aqui. O Emmanuel, analisando alguns intelectuais, alguns poetas, ele vai falar de uma ingratidão que vem do desconhecimento da espiritualidade. Por exemplo, quando ele fala de Camilo Castelo Branco, que também é Camilo Cândido Botelho, né, pelo pseudônimo, que era o poeta português, justamente aquele que depois vem a psicografar Memórias de um Suicida, através de Ivone Pereira, né? Ele vai falar da ingratidão de Camilo, que ele diz o seguinte, sem saber que ele foi inspirado muitas vezes pelo mundo espiritual, que ajudava ele, através de uma intuição, a vislumbrar paisagens que depois eram descritas por ele no seu livro, então ele achava que ele era o autor total e não, na verdade ele estava sendo inspirado. Assim como muitos poetas, artistas, eles acharam que criaram as suas sinfonias, acharam que criaram as suas obras de arte, mas às vezes eles estavam sendo inspirados pelo próprio criador, né? Como talvez quem tenha tido sabedoria de dizer isso foi Beethoven, que falou que a sua nona sinfonia, quando ele já estava surdo, não foi ele que criou, mas foi Deus que trouxe e que ele escutava dentro da sua mente. Ele apenas a reproduziu, olha só. Que interessante, e a gente não soube ouvir isso, né? A gente não soube compreender que ele estava falando a verdade, né? Então, que muitas vezes nós éramos, de alguma forma, empurrados para algo que se desenvolvesse, e nós achamos que somos donos de grande mérito, e nem sempre o somos. Ele vai nos trazer aqui que essa facilidade que Augusto teve para conseguir ter esse domínio do império, agora voltando lá para o período de Augusto, né? Porque quando Cristo nasce, nós estamos sob o imperador, então, logo depois desse período que Otaviano Augusto realmente ele sucede Júlio César. E diz aqui, ó, como se o mundo pressentisse uma abençoada renovação de valores no tempo, e em breve todas as legiões romanas, né, se entregavam sem resistência ao filho do soberano assassinado, então a Otaviano Augusto. Uma nova era principiaria com aquele jovem enérgico e magnânimo, o grande império do mundo, como que influenciado por um conjunto de forças estranhas, descansava numa onda de harmonia e de júbilo depois de guerras seculares e tenebrosas. Então foi facilitado para ele, não foi só pela intelectualidade ou talvez somente pela preservação de legiões romanas em todas as áreas dominadas para manter o domínio nos locais, que isso foi possível fazer. Teve assim um empurrãozinho do mundo espiritual, né? Apesar de tudo, mais adiante é colocado, seu nome foi dado ao século ilustre que o via nascer. Seus numerosos anos de governo se assinalaram por inovidáveis iniciativas. A alma coletiva do império nunca sentira tamanha impressão de estabilidade e de alegria. A paisagem gloriosa de Roma jamais reunira tão grande número de inteligências. É nessa época que surgem Virgílio, o poeta, Horácio, Ovídio, Salústio, Tito Lívio e Mecenas, como favoritos dos deuses. Não foi Augusto que fez reencarnar essas almas, mesmo que eles estejam no contexto histórico de Augusto, né? Vejamos que nesse momento nós não temos um Aníbal, como é falado, né? Às portas de Roma, como em outros períodos. Nós temos a encarnação de poetas, a encarnação de pensadores, a encarnações de almas sensíveis que, de alguma forma, trouxeram o seu contributo naquele momento e para a humanidade em geral. Então foi propiciado, foi facilitado para que houvesse essa ordem de coisas. Assim como Emmanuel nos traz que a Revolução Francesa foi facilitada pelo alto, não o banho de sangue. Os aspectos saudáveis da Revolução, porque nós sabemos que logo depois ela degringola, como quase tudo que é humano degringola, né? Muitas vezes nós recebemos um pouco de luz e nós manchamos com a nossa sombra, por isso que nenhum plano é garantido o sucesso devido à questão humana, né? O próprio Império Romano, que foi um período de mais de 1000 anos, é um projeto de mais de 1000 anos da espiritualidade, meus amigos. Ele dá errado no final, porque ele era para ser muito mais.
O império precisava estar unido. Agora eu vou trazer Emmanuel juntando com Humberto de Campos, né? Ele precisava estar unido para que a boa nova se espalhasse. Então era uma globalização que no final das contas deu errado. Serviu ao Cristo, serviu para que se espalhasse realmente nas suas terras. É o que a gente viu acontecer com o cristianismo. Mas ele deu errado. E aí nós entramos em psicologia profunda para falar o aspecto arquetípico do inconsciente, como Jung traz, o arquétipo que quer se realizar. Aí nós vemos Joana de Ângeles, que vai nos falar das meta-necessidades, que são, além para as necessidades instintivas que nós temos, de alimentação, luta e fuga, de beber, de comer, de procriação, nós temos necessidades da alma de realização, necessidade de amor. Se Freud viu, por exemplo, na cultura, apenas uma sexualidade que era travada e ela desviava para algo que nós chamamos cultura, e de uma forma, então, nós entraríamos numa encruzilhada que se a gente se satisfaz sexualmente não tem cultura, e se tem a cultura tem que repreender a sexualidade, então Freud colocava o ser humano numa sinuca de bico. A psicologia de Jung nos traz que não. Assim como há um instinto de sexualidade, há um instinto de cultura. Há algo que quer segurar energia para se realizar de outras formas, que é uma necessidade da alma. Então, uma psicologia profunda, essa necessidade que naquele momento estava sendo propiciado. Tanto que o imperador, como diz aqui Humberto de Campos, ele vai ter momentos de júbilo que ele nem sabe por quê. Diz assim, ó, sem que conseguisse explicar o mistério daquela onda interminável de harmonia, chorando de comoção, quando do alto de sua tribuna dourada escutava a famosa composição de Horácio, onde se destacavam esses versos de morredora beleza. Então, olha, Horácio já trazia esses versos, olha só. O sol, ó sol fecundo, que com teu carro brilhante abres e fechas o dia, que surge sempre novo e sempre igual, que nunca possas ver algo maior do que Roma. E ele era tocado por júbilo, sem saber que era a psicosfera do Cristo. Ele estava adorando o sol, olha só. Mas o sol das almas, que era o Cristo, e o Cristo não é só o sol das almas, porque ele é bom, porque ele é demais, e nós todos somos fãs do Cristo, né, meus amigos? Mas porque ele, como espírito puro, como os espíritos trazem a Kardec, um espírito já elaborado, ele também entrava em contato com Deus e com os princípios superiores do universo, presentes na nossa humanidade, mas que ainda estão dormindo em nós. Ele sabia entrar mais facilmente em contato com tudo isso e refletir para nós. Então, é por isso que nós sentimos o Cristo como um sol. Na verdade, a gente não vai sentir só o Cristo como um sol. Ele vai sentir o nosso mentor espiritual. Ele vai sentir os espíritos superiores a nós, porque alguma coisa inconscientemente vai nos falar que tem algo ali. E tem algo que nos causa perplexidade e a gente fareja sedento de que algo em nós quer mais, algo em nós quer amor, quer compreensão. E o Cristo sendo, na verdade, o modelo guia, o espírito superior a encarnar neste planeta, claro que nós aqui elegemos e reconhecemos, na verdade, não é elegemos, nós reconhecemos o Cristo, conforme Kardec nos traz, como símbolo vivo da nossa evolução planetária. Por isso, estudar o Cristo, né? É que os historiadores, como diz aqui, ainda não perceberam, na chamada época de Augusto, o século do Evangelho, ou da Boa Nova. Esqueceram-se de que o nobre Otávio era também homem e não conseguiriam saber que, no seu reinado, a esfera do Cristo se aproximava da Terra, na sua vibração profunda de amor e de beleza, como nós já trouxemos aqui os outros detalhes, né, do seu ascendente místico, que realmente tocado dessa beleza, né, Tiago? E o quanto nós vamos ver que mesmo em meio às trevas e à violência dos nossos dias, como eram daquela época, há um chamado profundo do Cristo dentro de nós. E se as coisas são tortinhas lá fora, ou até mesmo dentro do nosso lar, é que o chamado do Cristo engloba lidar com a contrariedade, com uma resposta superior que nós ainda não temos. Mas a dor nos leva a ter que buscá-la dentro de nós, como família humana, né, meus amigos? Mas vamos lá, Tiago. Não sei se nós temos perguntas ou não. É interessante, amigos, que nós estamos falando sobre transitoriedade pela lei do progresso, de costumes, de eras, de valores, de possibilidades, e este momento histórico único do ponto de vista, tendo vindo Jesus estar conosco presencialmente, mostra de fato a força e a potência desse espírito, porque a partir dele cria-se uma nova era,
a historiografia humana, apesar das esparsas notas que se tem a respeito dele, ele de fato marcou a nossa história. Nas palavras de Humberto de Campos, a percepção desses espíritos também que reencarnam e compreendem a grandeza do Império Romano ficam gravadas no pequeno trecho poético do poeta Horácio, e ele diz muito sobre os nossos tempos. Ele fala assim: ó sol fecundo, que com teu carro brilhante abres e fechas o dia, que surge sempre novo e sempre igual, que nunca, olha essa parte importante, que nunca possas ver algo maior do que Roma. E um dia o Império Romano foi embora. Isso é uma representação importante, amigos, porque aquilo que, como falam os espíritos, as coletividades, como os indivíduos, elas nascem, elas se desenvolvem e elas perecem. Eu não me lembro a questão do Livro dos Espíritos, mas eles são diretos em relação a isso. Tudo aquilo que for construído por nações, que for contrário à lei divina, de amor, justiça e caridade, vai perecer. Mas aqueles povos e nações que viverem sob a bandeira desta tríade viverão para sempre. Aqui compreendemos, amigos, que aquilo que Horácio, talvez embebido na cultura romana, não se deu conta, é que existe algo maior que governa a vida, individual e coletiva. E é necessário que, pela lei do progresso, essas transformações aconteçam. Para quem não sabe, ou não tenha lido, eu quero citar para vocês aqui um pequeno trecho do Espírito Aragô. Está lá no capítulo 18 da Gênese, sobre os fins dos tempos, em que ele diz assim: essa efervescência, por vezes, se manifesta em toda uma população. Estamos falando do que, amigo? Dessa psicosfera. É uma psicosfera de temporalidades humanas. Na época do Cristo, a chegada dele, em contato com a própria psique coletiva de seu tempo. Mas aqui ele fala, essa efervescência por mudança se manifesta em toda a população. É a psique coletiva. Não é coisa fortuita, nem resultado de um capricho, tem causa nas leis da natureza. Essa efervescência inconsciente, a princípio, olha como eles falam sobre psique aqui, sem se referir mesmo à psique. Essa efervescência inconsciente, a princípio, não passa de um vago desejo, de uma aspiração indefinida por algo melhor, de uma necessidade de mudança, e se traduz por uma surda agitação, depois por atos e que levam a revoluções. Para quem não sabe, e vale a pena pensarmos nesse capítulo inicial sobre o Império Romano, hoje o grande Império Romano, quem é? Os Estados Unidos. Tem termos reencarnatórios, sabe, né, Tiago? Sim. Sabe, né, que nós temos uma encarnação coletiva muito grande da Esparta, na Alemanha, principalmente na época do nazismo, e nós temos uma reencarnação em massa francesa no Brasil, uma reencarnação em massa romana nos Estados Unidos, né? E isso psiquicamente é muito representativo, né, Alexandre? Do ponto de vista da forma como se colocam. O Aragô diz assim: se vocês vissem os milhares de fios invisíveis que conectam as coisas do mundo espiritual com o do material, vocês compreenderiam como que essas transformações se processam. Mas para valer uma reflexão contemporânea, para não deixarmos apenas uma reflexão da temporalidade do Cristo, esse fio que conecta psiquicamente, então, o Império Romano a, hoje, o que é o Império Norte-Americano, James Hillman, um importante psicólogo junguiano, em uma das cartas que estão arquivadas em seus arquivos, ele escreve sobre a psique americana. Olha que interessante. Ele fala assim: há uma certa inocência, um certo vício em não querer conhecer a sombra da vida, e não querer nem mesmo reconhecer. A América perpetuamente escapa à sua própria história com uma forma de evitar o contato com suas próprias responsabilidades. Eles mantêm um certo idealismo
de não admitirem suas faltas e perdas, não analisam suas noções de poder, progresso e de liberdade, não as questionam a sua própria autoimagem, de sua própria autobondade. Enquanto eles permanecerem nesse lugar de serem bons e inocentes, eles não se dão conta que as nações que sofrem sob o peso de sua violência, assim como o Império Romano, percebem suas intenções e ações, e que não são boas e nem não violentas. E ele fala assim: eu percebo que ao trabalharem com essa inocência constantemente na sua história, eles estão evitando entrar em contato com autoconhecimento e autorreflexão. E por que estou citando essa carta, amigos, do James Hume? Porque foi isso que aconteceu com o Império Romano depois. Uma Sim. inabilidade de se verem muito virtuosos, mas que muitos dos danos causados levariam ao paroxismos e aos problemas que desencadeariam pela lei do progresso a necessidade do quê? Da marcha coletiva humana para novos rumos e novos processos, e estão muito bem descritos pelo Emmanuel, né, querido? A gente E sabe que ele Emmanuel traz amava essa... Roma, né? Sim. Emmanuel, mesmo depois, quando ele tem reencarnações posteriores, depois de Públio Lentulus, como escravo Nestório, por exemplo, mesmo se iluminando, ele não deixou de amar Roma. Então são Sim. espíritos que sofreram ao ver a queda de Roma ao longo dos séculos, né? Porque o que os espíritos trazem? Que era todo um plano que caiu pelo orgulho, pela arrogância, pela violência materialista e até mesmo pelos valores que se diluíram, né? Até mesmo pela sexualidade mal elaborada, né? E que depois, embora tenha sido sentido pela espiritualidade superior como uma derrota ao período medieval, a retração para o campo, foi uma retração civilizatória, pelo menos, aqueles espíritos poderiam, em contato com a natureza, diluir os excessos que eles cometeram, com aquela escravidão, com aquela busca hedionda, né? Desculpa, não é hedionda, hedonista, hedionda também pela violência, mas hedonista, né? Pelo prazer acima de tudo. Tu sabe que isso que tu falou, Thiago, do espírito Aragô, dos fios invisíveis que ele fala, que conecta o mundo interno dos homens aos acontecimentos exteriores, até mesmo da natureza, em que tem épocas que há revoluções geológicas e que há revoluções no coração humano, grandes revoluções, e revoltas é uma agitação que, se não for bem elaborada, vira violência. Ela pode se tornar, porque é a mesma coisa que a gente interpretar que no grito do primata há o desejo do canto do poeta, mas que está mal compreendido e mal interpretado numa alma que sofre num corpo violento, num corpo bruto, de um cérebro mal desenvolvido e uma psique que ainda não conheceu as letras do progresso moral, intelectual, espiritual como um todo, né? Então, realmente, só complementando, né, Sim, Thiago, é que nem o claro, claro. Jung, a gente não vai agora se aprofundar disso, né, meus amigos, mas o que o Jung estuda em sincronicidade, em aspectos a nível inconsciente profundo, que conectam o mundo interior ao exterior, é o que o espírito Aragô já falava sobre a transição planetária. O que quer dizer que o advento do Cristo, vários pontos de evolução nesse meio tempo, e agora a transição planetária, ela se dá de uma forma ou de outra. Porque se os espíritos aqui quiserem ficar revoltados, não queremos saber do bem, do amor e da paz, vamos fazer guerra, tudo bem, reencarna em outros planetas por transmigração, porque é um influxo, é um movimento que se dá de uma forma ou de outra. E vamos ter os espíritos nós que vamos fazer parte dessa transformação, a gente vai ter que se confrontar com a nossa sombra, como vão ter espíritos nós que talvez não vamos conseguir dar conta nesse momento, aferrados ao poder e à violência. Claro, né, Tiago, que a gente está indo lá para a transição, a gente está indo lá da Boa Nova para a transição, mas é porque a transição olha só, meus amigos, por isso também um curso novo sobre Boa Nova, né? A gente precisa vivê-la, né? A gente não sabe. Eu, Alexandre, né? Eu não sei o Thiago, mas eu, Alexandre, não sei ainda viver a Boa Nova, né? Mas eu tô aqui, eu tô escrevendo no quadro, na verdade é que é para mim aprender, né, meus amigos? Talvez eu tô há muitos séculos ficando somente na introdução do assunto, né? Então, realmente para a gente gravar. Pode falar, Thiago, a gente já tá chegando no finalzinho, né? O convite é algo até mais singelo do que essas elaborações e reflexões que estamos fazendo, amigos. Nós estamos pensando que nessa transitoriedade, nessa nossa historicidade dessa encarnação, nesse momento histórico delicado, complexo que nós estamos vivendo, são feitas projeções de muitas transformações nas próximas décadas, mas nós temos que pensar que, para além dessa transitoriedade, há algo que é permanente.
que é aquilo que a alma agrega de valor, de suas experiências, para um futuro. Porque eu gosto de pensar assim, amigos. Reino de Deus é uma elaboração, uma construção a partir das experiências, dos valores, dos ideais, das imagens representadas na boa nova de Jesus. Mas para nós somos espíritas, nós não trabalhamos o reino de Deus, que sabemos que é uma construção interior, mas que também na dialética da vida é uma construção exterior. Eu quero uma família mais feliz, né, mais consciente, mais sadia, quero uma coletividade mais justa, mais organizada, mais democrática, por exemplo. Então, para nós, o reino de Deus, construído a partir dos elementos da Boa Nova, não é algo além de uma vida pós essa vida. É para frente. Porque aquilo que nós construímos hoje na vivência da Boa Nova, nas nossas relações, nas nossas coletividades, são as sementes que nós mesmos vamos colher adiante. Eu gostaria de pensar, nossa, eu quero voltar para o Brasil e eu quero que isso que estamos construindo juntos aqui vai servir de herança para mim mesmo. Nós somos autores dessa história. E eu acho que isso é importante pensando nessa poética da proposta espírita de como que as encarnações estão entrelaçadas e elas nos convocam a esse chamamento de responsabilidade. Então, que as nossas reflexões psicológicas nesses encontros que teremos adiante a respeito dessas histórias inesquecíveis, também sejam reflexões em torno das nossas próprias histórias, do nosso contato com Cristo, das nossas vulnerabilidades, assim como Bartolomeu, que buscava bom ânimo para a vida porque tinha medo, que eu tenha bom ânimo também para encarar os meus medos. E que cada personagem que traga a sua humanidade comum, para nós também seja um contato com a nossa humanidade. É isso que torna contemporâneas as histórias, é isso que torna poética, bonita e atual a mensagem de Jesus. Que a gente pense sobre isso e que a gente esteja juntas até o fim. Isso aí, meus amigos. Então, vamos lembrar, vão ser todos os meses, um encontro por mês, 30 encontros, são os 30 capítulos do livro Boa Nova. Essa minha versão aqui não é das mais antigas, mas também não é das mais novas. Deixa eu ver qual é a tua aí, Thiago. Ah, do Thiago tá mais novinha, né? Essa aí tá mais bonitinha. Eu tenho dois aqui, o Ânimos lê essa e a Ânima lê esse aqui. Sim, ótimo. E lembrando que é através dos estudos das concepções de Joana de Ângeles, né? Então, Jesus e o Evangelho à luz da psicologia profunda, Jesus e a atualidade, além de muitas obras, né? Então, apenas finalizando aqui com a mentora, lembrando, eu tenho uma intuição dizendo assim, que esse pessoal não está mandando nos grupos de WhatsApp, divulgando, deixando o like, né? Para difundir cada vez mais esse conhecimento. Então, lembrem de enviar, se gostaram do conteúdo, né, meus amigos? Lembrem de enviar nos grupos, seja grupos espíritas, de psicologia, de amigos, ou para todos que vocês sentirem que é interessado no assunto, divulgar esses encontros, que começa agora, e nós vamos fazer os 30 encontros, né? Que Joana de Ângeles nos traz o seguinte, né? Sob qualquer aspecto considerado, o seu testamento, a Boa Nova, o Evangelho, é o mais belo poema de esperanças e consolações de que se tem notícia. Concomitantemente, é precioso tratado de psicoterapia contemporânea para os incontáveis males que afligem a criatura e a humanidade. Meus amigos, é uma grande alegria estar aqui com vocês, com o Thiago em Brasília, aqui em Porto Alegre, todos os facilitadores que também estarão aqui nos próximos encontros. E da minha parte, uma boa noite a todos, um grande agradecimento. É Dá o isso, teu tchau aí, agradeço Thiago. também, amigos. Muito bom. E deixa aqui as singelas palavras de Emmanuel quando ele encerra o prefácio da obra Nosso Lar. Que a gente guarde a experiência, no caso agora de Humberto de Campos, no nosso livro da alma. E que, para além do campo doutrinário, nós precisamos do espiritismo, do espiritualismo, mas ele fala, mas muito mais de espiritualidade. Estamos falando de uma questão que é mais profunda, não restrita à nossa religiosidade como espíritas, agora bebida, inscrita na proposta espírita, mas que a gente possa ter espiritualidade e viver essa efervescência, essa possibilidade nesses encontros. Que a gente esteja juntos. Um grande abraço. Grande abraço.